Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 27. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita harmonia, muita alegria e muita esperança, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos aqui juntos todas as manhãs, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante, muito obrigado, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, para nossa reflexão, lerei do livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4 e 5. E ele diz o seguinte, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. E ele diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Bom, queridos, essa que eu li aqui para vocês agora é da Bíblia convencional, e a Bíblia que eu costumo usar aqui, que é a contemporânea, ela diz o seguinte: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Então aqui, queridos, nesse livro da primeira carta de João, ele nos atenta aqui para duas coisas, Primeiro, para que a gente creia, é claro, no poder da nossa fé, e que a gente creia que Jesus esteve no meio, entre nós, no meio de nós, em carne e osso, viveu, nasceu aqui, viveu e foi morto, ressuscitou. Isso é um fato consumado, um fato que acreditamos, e ele diz aqui que pelo poder da nossa fé e por acreditarmos nisso, então nós seremos vencedores do mundo assim como Jesus foi, através da ressurreição. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, que é a coisa mais temível, que para muitos é o fim, e Jesus venceu a morte. Jesus mostrou que era o começo, e depois da morte, daí sim que começa. Então, é muito bacana a gente ter essa confiança, começar essa semana, confiando nisso, na nossa fé, a gente crendo que Jesus esteve no meio de nós, que Jesus venceu a morte, que Jesus ressuscitou no terceiro dia. A gente crendo isso é a maneira que a gente mais pode agradar a Deus, é pela nossa fé. Então é acreditar no que nós não vimos, e esperar pelo que a gente sabe que virá, somente pela nossa fé. A gente sabe, a gente acredita que Jesus voltará e nos levará, junto dele para as mansões celestiais, Então isso é muito importante, que a gente creia realmente, creia de verdade, no poder de Jesus, que a gente creia no poder da nossa fé. Então a maneira que mais podemos agradar a Deus é através da nossa fé, Isso a gente já disse aqui algumas vezes, e a nossa fé, ela tem que ser realmente uma atitude nossa, A fé, ela precisa de atitude, Temos que ter fé, sim, fé em dias melhores, fé que as coisas vão acontecer, fé que Deus cuida da gente, que Deus não nos desampara. Então, a nossa fé agrada muito a Deus. Então, algumas coisas desses estudos, que eu faço, e eu tenho anotado várias coisas, várias frases sobre a fé, que eu vou passar para vocês algumas delas. Então, primeiro, a fé se manifesta pela busca, que a gente busque a nossa fé, que a gente
desafie a nossa fé. A fé se manifesta pela ousadia, né? Então que nós sejamos ousados na nossa fé. A gente crê e pronto, a gente não precisa ver, a gente não precisa de prova, a gente crê, né? Crer já basta. A fé se manifesta pela obediência, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu obedeço aos mandamentos de Deus, mais a minha fé cresce, mais a minha fé se fortifica, né? A fé se manifesta por aquilo que eu abandono, né? Isso eu achei de suma importância, né? Porque se eu tenho fé, se minha fé me conduz a um caminho novo, a um caminho que eu creio, que eu tenho certeza que é o caminho certo, então certas coisas eu terei que abandonar, né? Eu terei que renunciar. Então a fé também é uma renúncia, né? Se eu tenho fé que eu andando por esse caminho eu serei feliz, eu agradarei a Deus, então o outro caminho que eu levava tem que ficar para trás. É renúncia, são escolhas. Então a fé também é isso, né? A fé é abandono, a fé é renúncia. Depois aquilo, né? Baseado na fé também, é claro. Não se conforme com aquilo que você está vivendo, né? Deus tem muito mais para você, né? Então, que a gente não se conforme com o que a gente tem, que a gente seja feliz, é claro, com o que a gente tem, mas que a gente saiba que a gente pode mais, que pela nossa fé a gente pode mais. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Então que a gente ore, que a gente se mexa, que a gente clame, que a gente fale com Deus, que a gente nas nossas orações a gente se abra, a gente fale, converse com Deus, que a gente demonstre nossa fé, nossas conversas com Deus. E quem vence, aliás, que venha o reino de Deus sobre mim, sobre meu lar, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre meu trabalho, sobre meu dinheiro, e que seja feita a sua vontade, meu Pai, assim na terra como nos céus, como diz a oração. Então que a gente aceite que Deus tome o comando, que Deus tome as rédeas da nossa vida. Pela nossa fé, a gente sabe que esse é o caminho certo, né? Pela fé, eu sei que se eu entregar tudo nas mãos de Deus, Ele tudo fará, né? Então não há lugar melhor para que eu possa entregar a minha vida, a minha família, o meu dinheiro, o meu emprego, o meu casamento. Não há lugar melhor para que eu entregue, para que tudo flua da melhor maneira. Então não há lugar melhor do que Deus comandando, do que Deus no controle de tudo. Então que a gente comece essa semana, essa segunda-feira, queridos, que a gente comece dessa maneira, entregando a nossa vida a Deus pela nossa fé, que a gente entregue tudo que nós possuímos a Deus pela nossa fé, que a gente agrade a Deus cada vez mais pela nossa fé, que a gente coloque a nossa fé em xeque, que a gente ouse, né, que a gente dê um passo a mais pela nossa fé, que a gente não se acomode com as coisas que a gente tem, que a gente tenha fé que coisas melhores virão, que Deus está trabalhando por nós, que as coisas vão melhorar pela nossa fé, porque sabemos que Deus está à frente. Então, quando Deus está à frente, nada é impossível. Então, que a gente não pense que só os outros têm a bênção, que só os outros conseguem melhorar, que só os outros serão salvos. Não, nós também, nós temos que ter fé na gente, na fé que Deus trabalha para os outros e trabalha para a gente também. Então que a gente tenha isso na cabeça, que a gente comece essa semana com essa certeza e desafiando a nossa fé. Como eu disse aqui, a fé se manifesta pela ousadia, que a gente ouse acreditar, que a gente ouse ter fé, que a gente desafie a nossa fé sempre. E isso agrada muito a Deus, com certeza. Tá joia, queridos? Então que essa segunda-feira seja para essa reflexão, né?
que o que mais agrada a Deus é a nossa fé. Então, que a gente teria esse dia hoje para analisar como anda a nossa fé. Como está a sua fé, meu querido? Você tem uma fé assim, ousada, uma fé forte, uma fé que te leva para frente, que te impulsiona para frente, ou a sua fé ainda está assim, precisando de um impulso, precisando se fortificar? Como que está a sua fé? Pense bastante, tá bom? Reflita sobre isso e que a nossa fé nos impulsione cada vez mais próximo de nosso Deus. Tá joia, queridos? Muito obrigado, então. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Deus nos acompanhe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. Que Deus nos dê muita sabedoria, muita alegria, muita paz e muita esperança, em nome de Jesus também. Tá joia, queridos? E fiquem à vontade para deixar aqui o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante. Isso faz com que o YouTube divulgue ainda mais o canal e a palavra consiga chegar a mais pessoas. Isso é muito importante. Tá joia, queridos? Muito obrigado, então. Se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui de novo, juntos, aprendendo, divulgando e fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, em nome de Jesus. Obrigado, então, queridos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir. E não esqueça, importa agradar a Deus, sempre, sempre, sempre. Tchau, queridos. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.